Fala nação, classificado, graças a Deus, vamos embora para cima. Pensar que foi uma classificação difícil, acabamos perdendo o jogo, mas é isso aí. Estou trazendo aqui alguns comentários e análise sobre o jogo de ontem, né? O Rizek, junto com o Richarlison, mais outros comentaristas, analisando a sequência que o Flamengo vai ter de jogos, o quão difícil também vai ser o próximo adversário, que é o Penharol, um time tradicionalíssimo, enfim. Fica com o vídeo aí, né? Você ouve torcedor do Flamengo médio, torcedor do Flamengo médio, assim, e parece que o clube está vivendo uma grande crise, que não está jogando nada, que está eliminado de tudo, que o time é uma porcaria. Aí, isso é o que você ouve. Aí você olha as tabelas. Está a 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Está nas quartas da Libertadores contra o Penharol, para mim, favoritíssimo contra o Penharol. Está vivo na Copa do Brasil, tendo eliminado o Palmeiras. Que crise boa essa do Flamengo, hein, cara? Imagina quanto torcedor que não queria ter uma crise dessa pro clube dele, cara. Se você levar isso assim para a alma do torcedor que quer ver um outro tipo de jogo, aquela coisa mais lúdica que às vezes o torcedor do Flamengo bota na cabeça que o time tem que ter, ok, você até entende. Mas, cara, você conseguir eliminar uma equipe como o Bolívar, na altitude, do jeito que o Flamengo eliminou, com a força que o Flamengo teve, é muito difícil. Pô, por exemplo, eu tô vendo muita gente escandalizada com a atuação, que levou sufoco do Bolívar. Amigo, jogou em La Paz. Para um time que joga em La Paz, inclusive, eu acho que o Flamengo mandou bem pra caramba, diante da dificuldade que é jogar em La Paz. Até pelas questões estratégicas, você pode discutir se na dupla de ataque você deveria ter um jogador de referência para prender bola como o Carlinhos, ou valia a pena já começar com o Bruno Henrique, que corre o tempo inteiro, para ter um outro jogador de velocidade, ok. Você pode questionar se a estratégia do Flamengo deveria ser correr no primeiro tempo como correu para resolver, e a ideia era essa, soltando o Gerson, né? O Araújo, vários jogadores que conseguiam chegar com velocidade mais à frente. O Flamengo correu como eu não imaginava que correria na altitude no primeiro tempo. Achei que cobraria um preço até mais alto na segunda etapa e ainda assim o Flamengo conseguiu administrar. Voltou vivo, classificado, tudo acontece a partir daí porque a altitude elimina qualquer análise mais profunda que a gente possa fazer. Não, e assim, teve chance de abrir o placar. A gente tá vendo, o Flamengo não abriu o placar por incompetência, cara, na hora de finalizar. Mas assim, eu diria até que 1-0 Bolívar nem traduz o que foi o jogo. Foi um jogo equilibrado. E equilibrar um jogo contra um time da altitude é uma façanha, física inclusive. Mas e aí, Henrique, a gente está pegando muito leve com o Flamengo? Qual a sua análise? Não, acho que tecnicamente a gente tem que lembrar que o time do Flamengo, mesmo com os 7 desfalques, é melhor que o time do Bolívar, né? Com todo respeito, é um time bom, que vem melhorando de ano a ano tecnicamente falando, mas o Flamengo, com esse time que colocou em campo, é bem superior tecnicamente que o Bolívar. Eu acho que o torcedor flamenguista, esse torcedor mediano que a gente estava falando, que fica ali no morno, é por causa que criou-se uma situação muito maior que esse time do Flamengo pode apresentar. E aí ele fica cobrando a cada jogo que passa, a cada não tão boa atuação que o Flamengo faz, e isso é o reflexo, de vez em quando, de uma derrota, de um gol tomado mais um gol tomado de bola aérea, enfim. Eu achei o Flamengo inteligentíssimo na questão de atacar os espaços como atacou, principalmente no primeiro tempo. Faltou, sim, essa eficiência técnica de definição para matar o jogo logo no primeiro tempo, que o Flamengo poderia abrir 2-0 no primeiro tempo e matar o jogo. Mas faltou. Antes do gol do Bolívar no segundo tempo, teve essa jogada do Ayrton Lucas, que também era para matar o jogo, que cai na perna dele boa, na esquerda, livre, sem pressão nenhuma, e ele não consegue. Mas a declaração do Gerson no final do jogo, para mim, resume o que foi o Flamengo. Ele falou assim: eu saí com muita dor de cabeça e com dores nas minhas posteriores. E é isso, jogar na altitude. É desgaste físico, é desgaste mental, é desgaste de você saber que você vai chegar no final do jogo bem naquele... Não tem de onde mais tirar. Você quer... a mente não obedece o corpo. Eu já joguei lá várias vezes. Eu saio com enxaqueca, eu estou que nem o Gerson, eu saio com enxaqueca, eu saio extasiado, tenho que tomar balão de oxigênio depois do jogo para respirar novamente. Então, assim, esse é o reflexo. E o Flamengo foi inteligente, eu estou com você. Eu achei que ele sofreria até mais.
Não, no final do jogo parecia que o Bolívar estava jogando na altitude. O Flamengo teve 2, 3 contra-ataques, até o próprio Bruno Henrique, que a gente está vendo aí, eu brinquei com meu pai, que está em casa hoje. O Bruno Henrique quis expulsar o cara, ele poderia ter feito gol. Ele escolheu a expulsão do jogador do que ter feito gol. Porque é um puxão, legal, é uma expulsão, é legal, mas se ele continua, ele vai na cara do gol e teria a possibilidade. Mas o cara já estava passando na frente inteligentemente dele. Ele também, né? Não vou aqui, para que vou correr mais um piquezinho, enfim. Mas foi uma vitória, foi uma classificação muito inteligente de um time que entendeu que fisicamente ele poderia competir como competiu, tecnicamente fez as estratégicas no sentido de acertadas daquilo que ele poderia produzir. Agora, faltou um pouquinho mais de capricho nas oportunidades para matar o jogo. E também não tinha o seu melhor finalizador, que era o Pedro. A grande questão do Flamengo, para mim, é a seguinte... Nem o terceiro. Oi? Nem o segundo melhor, nem o terceiro melhor. Que é o Gabigol. E o Arrascaeta. O Arrascaeta, tá. A grande questão... E o terceiro? Arrascaeta. Que tem tudo a ver... A grande Pedro, questão... Gabigol e Arrascaeta. A grande questão, para mim, que explica o fato de o Flamengo não estar dando show, né, tecnicamente, o Flamengo não é um time que dá show, isso é fato. E a torcida espera show, e é legal isso, porque a cultura da torcida do Flamengo é essa. A torcida quer ver espetáculo, quer ver show, quer ver o time ofensivo o tempo todo, embora eu enxergue um time muito ofensivo nas mãos do Tite sem dar show. A grande questão para mim é a seguinte, o Flamengo, quando começa a temporada, ele quer ganhar todos os títulos. Então, assim, ele quer pé embaixo do acelerador em todas as competições. E por mais que ele tenha um elenco muito talentoso, não há elenco capaz de, no futebol brasileiro, dar show em 4 competições diferentes. Então, ele pode até ganhar 2, 3 competições, mas dar show nesse calendário com tantos jogos eu acho difícil. Então, o Flamengo é um clube que no campeonato estadual optou por escalar o Pedro em 12 dos 15 jogos. O Arrascaeta em 13 dos 15 jogos. Você vai colocando plaquinhas aí no cansaço desses caras. O Flamengo é um clube que não tira o pé. Só tira o pé quando realmente não consegue colocar jogador em campo no Brasileiro. Ele não é que nem o São Paulo, que decide, que opta, esse jogo aqui eu vou deixar 6, 7 titulares de fora. Ou como o Botafogo fez com o Juventude. O Flamengo só tira jogador de partidas do Brasileiro quando os caras não conseguem entrar em campo mesmo. Não é o Flamengo que faz essa escolha, as escolhas são feitas pela comissão técnica. Ele vai tentando força máxima sempre que pode. E aí você tem um preço a pagar por isso. E nessa temporada, especificamente, o Flamengo foi um clube que disputou 9 rodadas de Campeonato Brasileiro, 9, sem 5 titulares que estavam na Copa América. O que também aumenta muito o desgaste de quem ficou aqui, porque você tem 5 opções a menos no seu elenco para escalar. Então você vai somando essas plaquinhas e faz 3 jogos em sequência com o Palmeiras, 1 de Brasileiro, 2 de Copa do Brasil, insanamente disputados. É óbvio que o time chega num estágio que fisicamente ele vai competir, ele vai dar um jeito de ganhar os jogos, mas cobrar que um time nessas condições dê muito espetáculo, eu acho que é difícil. O Flamengo fez uma outra escolha. Ele fez uma escolha por tentar ganhar torneios, no plural, na competição. Agora, acho difícil que nessa toada, nessa batida do Flamengo, ele consiga ser um time que dê espetáculo, porque nunca o time está descansado para isso, nunca. Eu acho que o Flamengo poderia, a essa altura da temporada, a despeito do calendário, e o jogo de ontem nem se insere em qualquer análise, porque ele é muito específico, ter um padrão melhor do que o que tem. Um jogo que oscilasse menos, um jogo mais regular, mais seguro, com mais alternativas de saída de bola. Acho que poderia e imaginava que teria. Achava que a essa altura o Flamengo estaria jogando melhor, mas essencialmente eu concordo com o que você disse. Acho que o Flamengo teve a sua estratégia de investir muito no campeonato estadual com os seus titulares, talvez para impedir que o Fluminense fosse tricampeão, fosse uma prioridade do Flamengo. Poxa, na nossa era mais rica, nós vamos observar o Fluminense que já ganhou a Libertadores, ganhar o tricampeonato carioca. Enfim, a gente sabe que esse tipo de coisa tem peso no futebol brasileiro ainda, e não é pouco. E era um ano sem título, né? Vinha de um ano ruim, sem título, precisava voltar a ganhar. Acho que podemos estar vendo agora reflexos dessa insistência na repetição do time no começo do ano. Mas continuo achando que o clube está entregue, e aproveito para reforçar o desejo que o Tite se recupere, esteja em casa saudável e trabalhando o mais rápido possível, entregue à comissão técnica mais eficiente que o futebol brasileiro tem com profissionais brasileiros. Não vejo nada que se aproxime, e acho que ontem essa comissão adotou uma estratégia bem inteligente.
de compactar muito o time, um sincronismo impressionante. Várias vezes vendo o jogo, você olhava para a TV e apareciam os 10 jogadores de linha do Flamengo. As linhas estavam fechadas, os jogadores muito próximos, muito compactas também, os 3 setores. Claro que ao longo do jogo isso vai se desgrudando, porque o físico exige mais de um, menos de outro. O Rick se sentia mais mal do que uns, menos mal do que outros, e né, não existe uma fórmula. Mas um time que conseguiu se manter em bloco e variar a altura de marcação desse bloco, criou dificuldades também, explorando o que o Bolívar tem de bom e de ruim. Acho que foi uma estratégia bem executada e realmente o Flamengo poderia ter ganhado o jogo. Agora, no total, eu acho que o torcedor tem razão para se frustrar com o desempenho, mas sem esse exagero de dizer que o técnico não serve, que esse jogador é ruim, que isso, eu acho que o Flamengo, assim, aí eu tô contigo, essa crise do Flamengo em 3 campeonatos e tendo ganhado o Campeonato Carioca é a crise que todo mundo queria. Cara, eu respeito muito cultura de arquibancada, né? Cada clube tem a sua cultura. A cultura da arquibancada rubro-negra é de uma exigência realmente altíssima, às vezes até inalcançável, mas é da cultura da torcida, tudo certo. Do Flamengo milionário, né? Bilionário, no caso, né? Tô dando apenas a minha visão de por que o Flamengo não consegue chegar próximo desse grau de exigência. Porque o time nunca está descansado para jogar nesse grau de exigência. O Flamengo optou por pisar no acelerador em todas as frentes. Vamos ver como isso vai terminar. E defensivamente, embora a gente assista ao Flamengo organizado, é inegável que a bola aérea tem ferido o Flamengo além da conta, né? Para um time com tão bons defensores, a gente está vendo gols muito parecidos sendo marcados. Nas costas do lateral esquerdo. O Ayrton, ontem não é só pela altitude, né? O Ayrton tem essa deficiência e aí eu também vou defendê-lo numa outra questão. A gente tem visto muitos gols acontecendo assim já há algum tempo no futebol, né? O cruzamento de uma ponta nas costas do lateral da outra ponta, porque tem muito time atacando com 5, 6 jogadores. E ontem, se a gente vê o replay do gol do Bruno Sávio na câmera um pouco mais aberta, a gente vê que o Flamengo tinha os seus 4 defensores alinhados e depois o Tite estica essa linha com o Davi Luiz. Mas é um problema, sim, tem que resolver, dá para ser melhor. Parece tudo replay esses gols, cara. É que assim, é só uma observação, principalmente para quem já jogou de lateral. O lateral, ele tem que ser o último cara dessa linha, sempre. Ele não pode deixar o zagueiro ser o último cara dessa linha. E nesse caso, principalmente específico do gol de ontem, o último cara dessa última linha era o Léo. E aí o Ayrton Lucas fica vendido, porque na movimentação do atacante em diagonal, ele sempre vai sair à frente do defensor, porque até você virar o corpo, o cara já passou, que ele está em velocidade. Então, assim, é só um toque. Quem sou eu para dar um toque para o Ayrton Lucas, né? Mas o que eu sempre fazia, eu nunca deixava o zagueiro ser o último homem, eu sempre ficava nessa última linha justamente para não dar essa possibilidade. Porque se eu vejo a movimentação desse atacante, eu sei que se eu sair ele vai estar impedido. E no caso do Ayrton Lucas, ele não poderia sair porque o Léo estava dando condições. Quem é o Ayrton Lucas para não ouvir um toque seu, negativo, cara? Não ouvir, pelo menos. Pelo amor de Deus. Para não ouvir, pelo menos. Mas, enfim, então, algumas coisas que são básicas, pelo menos eu aprendi desde muito novo, sobre essa questão. Talvez esse entendimento melhoraria. E uma outra coisa, com essa questão de jogar com perna contrária, para quem é o lateral, é muito ruim. Porque essa bola vem entrando. Aqui, Ela não vem saindo. Então, a possibilidade do atacante estar melhor posicionado que você é quase sempre. É que normalmente essa bola, quando chega do outro lado, ela chega para um toque de apoio, não é um toque de conclusão, né? Você normalmente consegue proteger. O gol de ontem não foi. O gol de ontem, o Ayrton Lucas ameaça fechar por dentro. Quando ele percebe, ele dá 2 passos em falso, tem que voltar. Quando volta, agora eu vou dizer outra coisa. O normal do futebol, a linha de 4 do Flamengo estava perfeita. Tava. Porque o ataque, ele nunca pode ser entre linhas. Se o atacante do Bolívia vem por dentro do Ayrton Lucas, junto com o zagueiro, que era o Léo, tá errado. Mas ele passou por trás, e aí não tem jeito. Não, ele balançou errado, ele foi para proteger por dentro, ele errou. E aí tem outra coisa também, né? Que é o nosso hábito de ver as coisas sempre do prisma do futebol brasileiro. Então, o gol do São Paulo, a gente enaltece o cruzamento do Rato. E no gol do Bolívar, a gente está fazendo o posicionamento do Ayrton. Foi um baita cruzamento de um brasileiro, inclusive, do Fábio Gomes para o gol de outro brasileiro, Bruno Sávio. O que inquieta o torcedor do Flamengo, o Ayrton Lucas, ele... Reparou? Ele dá 2... Não, mas você reparou onde está o Léo lá? Tá Vindo... É o último lá, ó. Tá vendo? O Léo que está dando condição. Está sobrando errado. Não é que ele está sobrando errado. Talvez o posicionamento dele esteja certo. Mas aí o Ayrton Lucas tem que ser inteligente e estar na mesma linha que ele.
Porque senão ele tá dando condições aí, meu filho. O Até Ayrton você vem pensar. por dentro. Mas o que chama atenção, e essa sequência vai mostrar bem isso, é que o problema da bola pelo alto na defesa do Flamengo não é só essa inversão. Ainda há pouco a gente mostrou todos os gols que o Flamengo tem tomado de cabeça. O Flamengo está tomando em bola parada, escanteio principalmente. O Flamengo está tomando desvio de casquinha escanteio. em entrada, sobra de escanteio. Então, essa bola que está chegando na área não é só o Ayrton Não, Lucas. esse problema para mim é visível, a bola aérea é muito claro. Agora, ó, venho do futuro para dizer para vocês o próximo problema do Flamengo. Ele vai encarar nesse fim de semana o Bragantino, domingo, 8 da noite, né? E depois ele vai encarar o Bahia na Copa do Brasil, quarta-feira, 9h30. Vocês acham, sinceramente, que depois de jogar em La Paz, quinta-feira de noite, o Flamengo tem condições de se preparar adequadamente, de estar fisicamente super inteiro para domingo? Eu não acho, porque o time já vem... Para mim está claro que o elenco do Flamengo já abriu o bico. Mas se o Flamengo... Basta ver o banco ontem. Claro. Se o Flamengo poupar jogadores desse jogo do Bragantino, como o São Paulo poupa, como o Botafogo poupou, vai ter uma gritaria que você não vê nos outros clubes. E aí como é que faz para estar inteiro também domingo e para estar inteiro depois na próxima quarta contra o Bahia? Não tem como. Assim, ó, a gente celebrou o fato de o Flamengo ter sobrevivido à Copa América, teve quase 70% de aproveitamento naqueles 9 jogos, mas a conta está chegando agora, porque você teve que se desgastar muito naquelas 9 rodadas sem 5 titulares. Então era Pedro todo jogo, Cebolinha todo jogo. Quem ficou aqui se matou, a conta chegou. Se o Flamengo não poupar ninguém, cara, eu duvido que ele consiga terminar em pé. Porque o futebol brasileiro não é só ser melhor do que o adversário, é terminar a temporada em pé, cara. Não, e a data FIFA não vai aliviar a barra do Flamengo, porque quase todo mundo é jogador de seleção, né? Perfeito. Cara? E eles vão jogar terça-feira o Uruguai, por exemplo. Joga terça-feira na Venezuela. E aí o jogo do Flamengo é quinta-feira, o jogo da volta contra o Bahia. Os caras vão estar cansados, não tem como. Dela Cruz, Arrascaeta. Sim. Arrascaeta não tá, né? Não vi a convocação do Uruguai. Acho que não saiu ainda a lista do saiu Uruguai. ainda. Normalmente é a última que sai. Eles anunciam bem, às vezes até já na semana. Não vi. Mas há o risco também de só o De La Cruz estar convocado, né? O Vinha, infelizmente, não vai poder estar porque machucou. E o Brasil vai jogar no Arrascaeta tá Paraguai. machucado. Com Gerson, Pedro. Gerson e Pedro. Sim. Galera, sequência dificílima, puxada. Jogos difíceis pra caramba aí. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Não sei o que Tite e a comissão vão arrumar não, mas vai ter que fazer mágica. Como eles falaram aí, o desgaste é muito grande. Mas enfim, não tem essa não. Vai igual o Gerson mesmo disse, é na raça, Flamengo. Valeu. Não deixe de curtir, dar o like, só lembrando aqui, compartilha, dá essa moral.